aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que as inscrições para a mentoria vão se encerrar amanhã. Se você ainda não fez e planeja fazer, esse é o momento, link na descrição. Bora falar do mini índice hoje, que hoje ele foi uma mãe. Tudo deu certo, tudo lindo, tudo perfeito. Bora lá falar aqui das operações que eu fiz hoje, das possibilidades de entrada. Hoje o mercado abriu fazendo um movimento já abaixo das médias, trabalhando em cima do pivô. Nesse momento eu fico de fora. Na verdade, eu tenho evitado operar antes das 10, porque normalmente tem sido mais lateral, então não vejo muito sentido. Hoje o dia começou no macro, trabalhando acima das médias, então no meu ponto de vista, era mais inteligente fazer as operações de compra e não as operações de venda. Deu um primeiro cruzamento, esse cruzamento não andou muito, mas para quem entrou, ele pagou a princípio 160 pontos, aí ele fez um retorninho, como é padrão, dificilmente ele vai direto, e depois ele andou um pouquinho mais e teria pago no máximo 200, 250 pontos, para quem fez essa entrada. Logo na sequência ele fez o cruzamento de queda, mas tinha o pivô no caminho, então a gente sabe que normalmente ele costuma segurar, tinha média de 200 também, então eu prefiro ficar fora nessa situação, ainda mais falando de ser o primeiro trade do dia. Se eu entrasse nessa operação, eu não ia entrar com a intenção de estender o trade exatamente por conta do pivô, era um trade mais arriscado, aqui era um alvo mais curto para quem resolvesse fazer essa entrada. Como o preço buscou o pivô, não teve força para romper e reverteu ao mesmo tempo que ele deu a entrada por banda de Bollinger, eu fiz a minha entrada por banda de Bollinger. Lembre, o mercado não estava lateral, quer dizer, ele estava ali numa pequena consolidação, mas eu usei o oscilador ao meu favor, porque o mercado estava em tendência de alta. Então, eu pensei em fazer essa venda aqui? Não quis fazer venda, porque o mercado estava comprador. Eu esperei uma oportunidade de compra. Então por que você não fez essa compra aqui, Gi? Fez a outra? Porque essa daqui não tinha rompido o pivô ainda. Ele não tinha confirmado, ele não chegou no pivô. Então, aí eu não sei se ele vai buscar a média de 21 para voltar e fazer esse movimento de queda. Lembre-se, nada é regra, é tudo estatística e probabilidade. A probabilidade que ele bate no pivô e volte, mas isso não é uma regra. Então, eu vou esperar essa informação para ocorrer o risco. E quando ele testa e volta, aí eu faço a minha entrada. Então, eu antecipei o cruzamento e peguei todo o movimento de alta e saí dessa operação com 1.000 pontos. Ok, dia comprador, o meu olhar foi para as compras. Então, eu não pensei em momento nenhum em fazer vendas. Claro, sempre analisando o contexto, né? Então, ele deu esse cruzamento de alta. É óbvio que nesse momento analisar o estocástico não faz sentido. Ele ia estar sobrecomprado, porque o movimento está de alta, o estocástico é um oscilador. Ele não vai fazer um movimento de queda, porque ele está só subindo. Então, nesse momento, o que eu analiso é o macro. O macro está comprador, eu acho interessante fazer essa entrada. Entrei e peguei mais 500 pontos nessa operação. Essa daqui é aquela operação da ousadia. Eu até postei essa operação, é algo que eu costumo sempre fazer, que é aquela entrada da VWAP Bands. Confesso que hoje eu fui um pouquinho mais ousada, porque normalmente eu faço quando rompe a terceira banda. Por que hoje eu optei por fazer essa entrada mesmo sem ter alcançado a última banda da VWAP? Porque estava numa região de briga, porque é uma região de preço onde tende a segurar. Quando ele fez esse primeiro movimento, ele ainda não estava tão próximo. Aí no segundo eu esperei uma confirmação, porque ele poderia fazer esse teste para subir. Como ele fez esse teste e não teve força, aí eu fiz a minha entrada. Ele chegou aí um pouquinho contra, lembrando que quando eu faço essa operação eu sempre deixo um stop de 500 pontos, porque o meu alvo de ganho é sempre a VWAP, e que essa distância normalmente dá perto de 1.000 pontos. Como eu entrei um pouquinho mais distante, um pouquinho antes, não antecipei um pouco minha entrada, esse alvo seria um pouco menor. Mas eu fiz a minha entrada mesmo assim, então eu ia ter um risco de retorno de pelo menos 1 para 1. Só que eu fiz a minha entrada, chegou aí contra um pouquinho, só que ele enroscou demais nessa região, ficou bastante tempo brigando aqui.
quando a gente olha, né, são só 3 blocos aqui se a gente pegar esse período, mas demorou bastante tempo, então eu optei por fazer a minha saída com 400 pontos. Ele até chegou aí contra e depois teria pago, mas eu saí nessa entrada aqui. Aí eu fiz uma nova entrada, que foi essa daqui. Por que que eu não entrei no cruzamento? Quem entrou no cruzamento, ele chegou a andar 180 pontos, não teria estopado, provavelmente, né, quem ficou protegeu. Se não tivesse protegido, teria estopado, mas eu não fiz a minha entrada no cruzamento. Por que que eu não fiz a minha entrada no cruzamento nessa operação? Primeiro, porque o macro ainda estava comprador, mas eu queria um movimento descendente para fazer a minha entrada. Quer dizer, eu estou entrando contra o macro. Eu estou tendo um movimento ascendente. Então, eu quero ter uma confirmação. Então, quando o mercado faz esse movimento, ele faz o movimento de alta e aí ele faz esse movimento de queda. Quando ele faz essa queda, ele rompe esse fundo. Eu até postei um print fazendo essas mesmas marcações no grupo fechado no Telegram, exatamente para mostrar isso. A partir do momento que ele rompe o fundo anterior, ele já está me indicando uma mudança de estrutura de preço. Ele estava numa tendência de alta, está revertendo uma tendência de queda. Quando ele faz esse rompimento, o que eu espero? Ele fazer um movimento de alta de novo e voltar, promovendo um topo mais baixo. Aí sim eu faço a minha entrada. Então foi o que eu fiz. Quando ele fez esse movimento, na mesma região, que é uma região que acaba segurando o trade, eu fiz a minha entrada e peguei mais 400 pontos. Eu poderia ter segurado essa operação por mais tempo, eu preferi sair porque tinha VWAP ali, normalmente dá uma segurada, então eu optei, ao invés de segurar muito tempo o trade, eu saio dele. Eu não tinha feito parcial, então isso era bem interessante. Quando eu fiz essa operação, que é uma operação totalmente contra a tendência, eu entrei com um contratinho só pela ousadia. Mas aqui não, já era uma operação válida, boa, então eu entrei normal. E só que aí eu não fiz parcial. Então, como eu não fiz parcial desses 400 pontos, eu preferi fazer a minha saída porque estava me dando um retorno financeiro legal. E aí, quando de novo ele fez o teste na média de 21, resolvi entrar novamente e peguei mais 600 pontos nessa queda. Então, hoje foram essas operações que eu fiz no mini índice. Para quem operou, os cruzamentos de compra, todos foram bem. O de venda, né, tiveram aqui, esses aqui que não teriam pago. Esse aqui, se não protegeu, teria estopado. Esse aqui, quem entrou, teria estopado, mas não faria muito sentido ter entrado nessa operação. Então, foram essas operações no mini índice. No dólar, eu fiz uma operação só. Eu também postei, eu acho que essa operação. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz essa entrada no 3R. O que eu tenho feito, como eu quero aproveitar um pouco mais os movimentos, eu tô deixando o 3 e o 4 aberto. Então, eu tô fazendo a minha entrada pelo 3, mas conduzindo pelo 4. Ah, no 3 tem mais ruídos, mas essa leitura dos ruídos eu vou observando o 4R, então eu tenho tranquilidade nisso. Aí eu peguei só 10 pontinhos aqui e saí, e aí eu não olhei mais porque o índice estava muito bom, então eu preferi focar a minha energia no índice. Mas para quem entrou, vamos colocar aqui no 4, né? Na hora da notícia ele fica doidão. Ó. Opa, volta. Ah, lembrança de ontem, sai pra lá. Ó, então, né, ele abriu aqui o morto, ficou parado, né, no aguardo da notícia às 9h30. E como era de se esperar, eu falo pra vocês, eu fico sempre fora da notícia, eu não opero notícia, eu prefiro ficar fora. Aí no Renko a gente consegue ver esse desenho engraçado, né, essa movimentação de preço engraçada. Fiquei fora, né, esperei o mercado absorver o resultado. E é a partir daí que comecei a fazer as minhas operações. As minhas não, a minha, né. Mas, para quem fez a leitura, o cruzamento de venda ameaçaria ter dado um primeiro, mas ainda no horário da notícia, na 9h31, não tinha ainda aquela tranquilidade de o mercado já ter absorvido o resultado, mas quem esperou um pouquinho mais e entrou depois e segurou o trade foi maravilhoso, ó, porque até onde o mouse alcança 44 pontos. Então foi um movimento bem tranquilo para quem opera pelo 4R. Então teve essa queda bem forte. Aí ele ameaçou fazer um retorninho aqui, mas é aquilo que eu falo, tendência de queda, eu espero uma confirmação para fazer uma entrada, essa confirmação não aconteceu, então não faria sentido ter entrado nesse cruzamento de alta. E seguiu caindo aqui.
E aí no finalzinho da tarde, quem entrou na compra aqui, teria estopado também. Então, dia totalmente... É aquele negócio, operar a favor do macro, você pode não ter muitas oportunidades, mas com certeza serão as oportunidades mais assertivas. Você pode até, de repente, não ganhar tanto em algum momento, mas com certeza é menos estopado fazer as operações a favor do macro do que fazer contra. Às vezes você acaba sendo estopado, um stop um pouquinho mais curto, naquela movimentaçãozinha do mercado, te tira e depois segue a favor. Mas então é isso. Nas ações hoje eu não operei muita coisa, operei PRIO principalmente, tomei um stop no começo do dia, logo na sequência eu entrei, fiz uma nova entrada, já cobri o stop, me deixou com gain, ainda fiz mais 2 operações na PRIO, todas de gain. Então hoje o dia na PRIO também foi bem tranquilo e só mais uma beliscadinha ou outra em algumas coisas. Mais um dia extremamente positivo. Hoje eu fiz o dobro da meta no índice, um pouco mais que o dobro da meta. No dólar não foi a meta, mas eu praticamente nem considero a meta do dólar, porque eu opero dia sim, dia não, nem faço com tanta frequência. E nas ações também foi tudo tranquilinho. Então é isso, não deixe de dar o likezinho pra Di. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.